Eu acho que nossos três palestrantes concordam nesse ponto, de que a regulamentação excessiva não é boa para a liberdade e até incompatível, como os dois estudiosos das leis da Constituição apontam. Ou seja, temos um regime de liberdade e um excesso de regulamentação que neutraliza essa liberdade. Mas a Patrícia, que nos deu um exemplo, eu não tinha a menor ideia de por que a gente não via anúncio de lei para chupeta de mamadeira. Eu nunca tinha me dado conta disso, talvez porque eu esteja fora dessa faixa etária. Mostra também que a falta de informação para o público é extremamente prejudicial na hora das escolhas. Eu só queria voltar um pouquinho para a gente poder começar o debate. Eu só recebi uma pergunta enquanto eu aguardo as demais, que é o seguinte: é verdade que quando a gente fala em liberdade econômica, em espaço propício para os negócios e para as empresas, a gente pensa num padrão de empresa ideal, uma empresa que respeita as normas básicas de limpeza, de higiene, enfim, uma empresa ética que tem um pacto com o público de entregar a ela o melhor produto feito segundo os padrões ideais. E no Brasil nós temos todos os tipos de empresa. Temos a empresa cuja marca é tão distinta que a gente confia, e temos a empresa que não sabemos a que veio e se o produto é confiável. Portanto, essa regulamentação, de certa forma, não preenche esse, digamos, esse intervalo entre a boa e a péssima empresa, entre a empresa que vai fazer fogos de artifício, explodir um quarteirão, ou a empresa que não tem um cuidado e dissemina bactérias, ou sei lá o quê, ou mente na composição dos seus alimentos. Mas será que a regulamentação também não é porque o ambiente é muito heterogêneo no que diz respeito a empresas? Mônica, ninguém em sã consciência é contra o Instituto da Regulação Econômica. O professor Paulo Cristófaro mencionou a lição do grande Túlio Ascarelli, no sentido de que a criação de um ambiente institucional favorável ao desenvolvimento econômico, ambiente de negócios, é uma espécie de regulação essencial ao desenvolvimento da economia capitalista. E, evidentemente, alguns controles em termos de quantidade, qualidade e de, sobretudo, o suprimento do que em regulação se chama assimetria de informações entre fornecedores e consumidores, é algo, em determinadas circunstâncias, possível e até desejável. Mas o que é fundamental é separar o joio do trigo, é identificar aquelas situações em que a regulação é constitucionalmente possível e até desejável, mas a resposta fundamental aqui é que o papel do Estado na economia capitalista é um papel subsidiário. O grande norte dessa separação do joio do trigo se dá pelo fomento à livre concorrência e pela confiança que na economia capitalista se deve depositar no discernimento dos consumidores. Num ambiente em que não há monopólios e oligopólios, é a livre concorrência que deve regular essa disputa pelo mercado, e aos consumidores vai caber escolher os melhores produtos ou que ofereçam os melhores preços. O papel do Estado deve ser subsidiário. Então, não se fala aqui contra, em tese, o Instituto da Regulação, que é fundamental, mas contra as regulações excessivas, desproporcionais e irrazoáveis. Só um minutinho, Patrícia, até vou deixar você para o final, porque eu quero acrescentar mais uma pergunta. Deixa eu só passar para o Pedro Paulo, porque eu posso pôr também a pergunta do Kleber Daniel Paiva, que diz que, por mais que o artigo 170 da Constituição consagre a livre iniciativa, o próprio artigo não representa uma contradição em termos ao amparar a livre iniciativa, a justiça social, e dar um tratamento diferencial, por exemplo, para as pequenas empresas e para outras disposições que relativizam, ou seja, essa questão da livre iniciativa. Há livre iniciativa, mas nem todos são livres igualmente diante da lei. Bom, evidentemente, o princípio... Está funcionando aqui? Então, esse é um bom microfone, né?
guardar o nome. O princípio da livre iniciativa, como nenhum princípio, é absoluto. Ele é a base. Veja bem, você conheceu no mundo com as peculiaridades de cada país, porque é cada país que decide o seu regime econômico. Fundamentalmente, você tinha que dividir, você pode dividir esses dois regimes modernamente, no regime da livre iniciativa, ou economia de mercado, e no regime socialista, com vários graus. Se você pegar o regime de livre iniciativa, é aquele em que as pessoas, primeiro, que a maior parcela da atividade econômica é exercida por pessoas privadas. E segundo, que elas exercem essa atividade para obter benefícios próprios. Obviamente, dentro da lei. Você falou aí, o sujeito que monta uma loja de fogos e vai explodir, o sujeito que vende alimentos deteriorados. Isso, obviamente, não precisa nenhuma regulação específica para que isso seja proibido. Isso é proibido para todo mundo. Se eu chegar para você e der chamar você na minha casa e der para você uma comida envenenada, eu tenho responsabilidade civil, sem dúvida, e talvez até penal. Se eu montar no fundo da minha casa um depósito de fogos de artifício, então não é por aí. Não é essa limitação que se dá à atividade econômica e que se dá a todo mundo. Aí fala-se, agora, o princípio é um princípio relativo. Quando você diz que você estimula a pequena empresa, isso é absolutamente compatível com o regime da livre iniciativa, até porque, vamos dizer que o número de pequenas empresas é muito maior do que o número de grandes empresas, e são elas as que ocupam a maior força de trabalho. Então, a livre iniciativa não é proteger os nossos patrocinadores aqui, é proteger o sujeito que tem um armarinho, é proteger o sujeito que tem uma pequena oficina de conserto automóvel, é igualmente isso. E, veja bem, o comportamento antissocial que possa ter o empresário é tão ilegal, tão antijurídico, quanto das pessoas que não são empresárias. Então, eu não vejo essa contradição. A Constituição de 88 foi uma Constituição de composição. Foi uma Constituição que surgiu de uma Assembleia em que havia pessoas desde a extrema esquerda até a extrema direita. E foi uma grande composição. Agora, dessa grande composição, a meu ver, até surpreendentemente, saiu o reforço à livre iniciativa, que não é, no Brasil, uma ideia popular, não é um lema popular. Se você sair na rua com uma bandeira, precisamos defender as empresas, você vai ser vaiada. Certamente. Patrícia, eu passo para você, pedindo para você acrescentar a análise a respeito, digamos, da diferença de oportunidades também que entre grandes e menores empresas têm de divulgar através da publicidade ou através, né, da propaganda o seu produto. Ou seja, é claro que a regulamentação de produtos de bebê ou outros produtos tal tenta proteger o consumidor que, em tese, seria incapaz de discernir o que é bom e o que não é bom para ele. Você argumenta que quanto mais esse consumidor conhece, melhor ele escolhe. Mas e aqueles que são honestos, estão bem, querem começar e não têm esse espaço? Quer dizer, essa liberdade também não é acessível para todos. Na verdade, o que acontece é que, ao restringir a liberdade em
divulgar informações comerciais, você afeta todo o mercado. Você não afeta exclusivamente as grandes empresas, você acaba afetando, inclusive, as pequenas empresas que já têm um poder de investimento menor do que as grandes empresas. E isso se torna mais prejudicial ainda a essas pequenas empresas. Quer dizer, com o tempo, o que acontece? Você consolida determinado setor da forma como ele está, e você cria barreiras de entrada. Então, a concorrência perde com a restrição à informação publicitária. Perde também a empresa que tem um produto inovador, uma pequena empresa que descobriu um produto diferente, que quer colocar no mercado, que não pode anunciar o seu diferencial. Aí ele, de novo, cai na mesma vala comum de não poder mostrar o seu diferencial. Perde, e, em última instância, e até muito mais, o consumidor, que acaba não tendo a competição entre essas empresas. Então, você tem, no longo prazo, uma perda para a concorrência, uma perda para o desenvolvimento de novos produtos e uma perda para a entrada de novos concorrentes. Então, a pequena empresa, que não tem hoje, como você disse, talvez recursos para entrar no mercado e concorrer de igual para igual com uma grande empresa, ela tem outras formas de fazer. Ela tem a liberdade de atuar no ponto de venda, de colocar a sua comunicação em regionalizada, atuar num determinado segmento da sociedade e fazer divulgar a sua informação comercial dentro daquele ambiente. Na medida que você restringe para todos. E colocando até, indo além, quando você pega e fala do excesso de regulamentação para melhorar o ambiente, por exemplo, sanitário de determinado setor, você está onerando ainda mais a empresa que já faz tudo corretamente. Então, você cria um espaço entre a boa empresa, aquela que segue a lei, que cumpre as regras, que segue as boas práticas de manufatura, e aquela que é informal, que não atende essas práticas, não atende a questão da vigilância sanitária, não atende os princípios de limpeza. E aí você tem casos de alimentos, de bebidas, de remédios. Então, e você acaba propiciando, aumentando ainda mais esse espaço, fazendo com que a empresa séria seja ainda mais onerada por essa regulamentação excessiva. Então, Mônica, de novo, você cria esses dois espaços. Posso só, porque uma observação a respeito da pequena empresa e da grande empresa. No Brasil, há praticamente um monopólio de cerveja, não é isso? A Ambev tem 70%, 80%, 90%. Desde que foi criada a Ambev, e foi um problema muito grande ela ser aprovada, a fusão da Antártica com a Brahma no CAD, proliferaram as pequenas empresas de cerveja, as marcas de cerveja. Mas, veja bem, é surpreendente isso. Então, você tem um gigante, e o gigante fez proliferar, e hoje em dia você tem 10, 12, 15 marcas de cerveja que você não tinha, de empresas muitíssimo menores do que essa. A coisa é complicada, não é tão simples. Vamos dizer assim, politicamente correto, isso é para o outro painel, dizer que precisamos defender a pequena empresa contra a grande empresa. Nem sempre. No caso da cerveja, a grande empresa estimulou a pequena empresa. Mais que a defesa, o que faz efetivamente essa multiplicação de iniciativas, de empreendimentos, é um ambiente de liberdade de iniciativa. Não é? A sobrevivência depois no mercado vai depender também da regulamentação. Você queria dar um palpite, mas eu vou já pôr uma pergunta junto, que é para você, do Cláudio Janovitzer. Até que ponto a expansão dos órgãos regulatórios e de burocratas reguladores é ideológica? Será que não seria mais fisiológica? Não seria o burocrata que se vê como um arauto do bem público, assemelhado ao sacerdote, ao pastor, que se vê como o arauto de uma suposta divindade? Vem bem a calhar a pergunta, porque era um pouco, a pretensão era maior do que de um palpite, viu, Mônica? A opinião que eu iria externar, em complemento e para concordar com o que a Patrícia e o professor Pedro Paulo disseram, é de que esse excesso de regulação, muito claramente, produz aquilo que os economistas chamam de
externalidades negativas. Quer dizer, elas acabam sendo, em linguagem leiga, contraproducentes. Quer dizer, você acaba tendo, ora, a proliferação do mercado ilegal, porque a possibilidade de novos entrantes nesse mercado fica restringida, você acaba tendo a redução da livre concorrência, e, consequentemente, a tendência de mercados monopolizados e oligopolizados de produzirem uma transferência de renda dos consumidores para os empresários, etc. Mas há questões de fundo. E aí, para responder a pergunta, eu diria que, de um lado, eu acho que há, sim, uma questão ideológica, que é uma questão de princípio, que é uma percepção de que, talvez, em sociedades ainda terceiro-mundistas, em países em desenvolvimento, a tutela do Estado deva substituir os juízos morais dos consumidores. Quer dizer, em relação a escolhas existenciais, você tem a percepção, não sei exatamente por qual razão, de que o Estado é mais confiável do que cada um de nós em relação às escolhas para as nossas vidas. Então, acho que, muito claramente, existe, sim, em diversos setores, esse componente ideológico. De outro lado, e aí é muito grave, porque essa composição ideológica vem de cima a baixo e chega inspirando a atuação da burocracia estatal, quando isso já não é mais uma escolha política. Essa escolha foi afastada no momento em que a Constituição de 1988, muito claramente, do ponto de vista empresarial, consagra como princípio fundamental da ordem econômica, matizável, relativizável, mas fundamental a livre iniciativa, e, de um lado, e do lado do consumidor, a liberdade de escolha, que é mais do que um princípio da ordem econômica. A liberdade do consumidor é um princípio fundamental de qualquer Estado democrático, que é a liberdade individual quanto às escolhas que não causem danos a terceiros. Então, há um elemento ideológico, sim. Mas há também um elemento fisiológico, porque a partir do momento em que se criam essas instituições, as corporações tomam vida própria. E, ao tomarem vida própria, elas precisam justificar a sua existência. E, para justificar a sua existência, elas precisam de mídia, elas precisam aparecer no Jornal Nacional. E aí começam a criar factoides absolutamente inconstitucionais e ilegais que desagradam as empresas e que talvez só agradem os seus advogados, porque acabam esses factoides sendo derrubados perante o Poder Judiciário. Como advogado, eu prefiro não ganhar esse dinheiro, eu prefiro que o país se desenvolva no leito certo, que é o da liberdade empresarial e da liberdade de escolha dos consumidores.